Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre multiplicação. Então vamos ver algumas ideias sobre multiplicação. Uma das ideias relacionadas à multiplicação é a adição de parcelas iguais, né? A gente pode observar na imagem que nós temos 5 aranhas. Todas as aranhas, elas possuem 8 perninhas. Todo tipo de aranha possui 8 pernas. Então, eu anotei aqui o número 8 5 vezes. E aí eu fiz, né? Eu tenho 8 mais o 8, mais 8, mais 8, mais 8, que dá um total de 40 perninhas. E aí eu posso, ao invés de fazer uma adição, ficar repetindo o 8 5 vezes, eu posso fazer uma multiplicação. Eu posso escrever 5 vezes o número 8. O símbolozinho é o sinalzinho X, né? Esse X significa vezes. 5 vezes o 8 vai ser igual a 40. Então, toda vez que nós tivermos um número se repetindo algumas vezes numa adição, nós podemos trocar por uma multiplicação. Vamos ver um outro exemplo. Se eu tiver o número 3 e esse 3 for somado 4 vezes, 3 mais 3 mais 3 mais 3. Quando eu fizer 3 mais 3, 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. Eu observei que o número 3 apareceu 4 vezes. Então, eu posso trocar essa adição de parcelas iguais por uma outra escrita. Eu posso escrever 4 vezes o número 3. 4 vezes o número 3, nós já percebemos que é 12. Então, essa é a primeira ideia da multiplicação. A adição de parcelas iguais pode ser trocada por uma multiplicação. Uma outra ideia da multiplicação é a disposição retangular, ou seja, números de linhas e números de colunas. Aqui a gente vê um quadro cheio de borboletas, e as borboletas estão todas arrumadinhas em linhas e colunas. Se eu for contar quantas linhas eu tenho, eu observo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. E se eu for contar o número de colunas, eu observo que eu tenho uma coluna, que é assim na vertical, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Então, aqui a gente tem o número de linhas igual ao número de colunas. Eu quero descobrir quantas borboletas ao todo estão dentro desse quadro. Eu não preciso vir contando de um em um. Eu posso fazer linhas versus colunas. Então, o número de linha vezes o número de coluna. Então, eu já descobri que eu tenho 7 linhas vezes 7 colunas. 7 linhas vezes 7 colunas vão dar 49. Então, aqui a gente percebe, se a gente for contar de um em um, nós vamos descobrir que dentro desse quadro nós temos 49 borboletas. Então, uma outra ideia seria a disposição retangular, né? Números de linha vezes números de colunas. Vamos a um outro exemplo. Numa reunião de pais, as cadeiras foram arrumadas em fileiras e colunas. Então, haviam 4 cadeiras em cada fileira e haviam 4 colunas. Então, quantos pais compareceram a essa reunião? Se a gente perceber aqui no desenho, a gente vai ver que a gente também possui número de linhas. Ó, vamos ver quantas linhas. 1, 2, 3, 4 linhas. Agora vamos ver quantas colunas. 1,
2, 3, 4 colunas. Então, aqui o número de linhas também é igual ao número de colunas. 4 vezes o 4. 4 vezes 4 vai dar 16. Então, estavam presentes nessa reunião 16 pais. Mais um exemplo para a gente finalizar essa ideia. Se eu tiver desenhado 2 corações em 4 linhas, ó, desenhei 2 corações em 4 linhas. Vamos ver quantas linhas nós temos. 1, 2, 3, 4 linhas. E vamos descobrir o número de colunas. 1, 2. Então, o número de colunas não é igual ao número de linhas. Então, eu posso dizer que o número 2 apareceu 4 vezes. Se eu quiser saber o total de coraçãozinho, 2 vezes 4, 8. Então, essa é a ideia da disposição retangular. A terceira ideia da multiplicação é a ideia de combinações de possibilidades. Nós temos aqui na imagem um quadro onde aparecem alguns bonequinhos vestindo algumas roupas. Nós temos, nesse quadro, 3 tipos de calções. Ó. Nós temos 3 tipos de calções. Nós temos o calção vermelho, o calção branco e o calção azul. E nós temos também 4 tipos de camisetas, né? Aqui estão as camisetas. Nós temos 4 tipos de camisetas. Se eu quiser saber quantas combinações de uniformes, de roupa diferente eu consigo formar, eu vou combinando, ó, o calção vermelho com o calção vermelho e a camiseta verde dá um tipo de roupa. O calção vermelho com a camiseta amarela dá outro tipo de roupa. O calção vermelho com a camiseta azul dá o terceiro tipo de combinação. O calção vermelho com a blusa vermelha dá mais uma combinação. Então, nessa linha, eu tenho 3 combinações diferentes, 3 modelos de roupas diferentes. Agora, eu vou trocar o calção, vou pegar o calção branco. Ó. O calção branco com a camiseta verde dá uma combinação diferente da anterior. O calção branco com a camiseta amarela também dá uma combinação diferente da vermelha, o short vermelho com a camisa amarela. Agora, o calção branco com a camisa azul, o calção branco com a camisa vermelha. A gente tem aqui, na verdade, eu falei aqui, na verdade, eu disse que nós tínhamos 3, mas nós temos 4 combinações diferentes, né? Então, vamos retomar aqui. Ó, nós conseguimos ver na primeira linha 4 tipos de roupas, 4 combinações. Então, aqui nós temos 4 combinações, tá? Diferente. 4 combinações. Na linha de baixo, nós também temos 4 combinações. E na última não vai ser diferente. Também vamos ter 4 combinações. Se eu pegar e somar o 4 mais 4 mais 4, eu vou ter 12 combinações diferentes. Se eu vier aqui contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 combinações diferentes. Então, quando a gente fala em combinações, né, nós temos 3 tipos de calções. Então, ó, nós temos 3 tipos de calções vezes 4 camisetas. 3 vezes 4 vão dar 12. Então, toda vez que nós tivermos a ideia de combinar alguma coisa, a gente pode trocar pela multiplicação. Vamos ver mais um exemplo. Eu tenho 2 opções, eu vou a um restaurante, eu tenho 2 opções de prato. Eu posso pedir arroz
e feijão. Eu posso combinar o arroz com feijão. Eu posso combinar o arroz e a batata frita. E eu posso combinar o arroz com uma salada. Então, olha só, quantas combinações diferentes de comida eu tenho? Eu tenho aqui, vamos trocar de cor. Eu tenho aqui eu tenho uma opção que seria o arroz, né? Uma opção, mas aqui eu posso escolher arroz com feijão, arroz com batata ou arroz com salada. Então, aqui eu tenho uma vez o 3. Uma vez o 3 vai dar 3. Então, a gente consegue ter 3 combinações diferentes de cardápio aqui, né? O arroz com feijão, arroz e batata frita e arroz e salada. E assim a gente encerra o vídeo conhecendo essas 3 ideias da multiplicação. A ideia de adições de parcelas iguais, quando o número se repete algumas vezes, a gente troca por uma multiplicação. A ideia de organização retangular, né, quando o número se repete em linhas e colunas e eu quiser saber o total, eu posso fazer uma multiplicação. E a ideia de combinações de possibilidades, quando eu posso combinar tipos de vestimenta, quando eu posso combinar o tipo de alimento, né? Eu quero combinar o meu prato de arroz com quais outros alimentos. Então, aí também a gente vê a ideia da multiplicação. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Um beijo!